Investidores, o Bitcoin rompeu para cima, tudo normal por aqui. Era algo que a gente já estava aguardando. No máximo, aí um rompimento falso para baixo para voltar a subir, né? Foi isso que a gente discutiu aí na nossa última análise. Porém, a gente chega agora numa faixa um pouco complicada. Eu vou discutir aqui com vocês o porquê eu acredito que a gente tem que estar com olhos bem atentos nessa região onde estamos agora e ter muita cautela nessa faixa, olhar para esse nível como nível de resistência e o nível onde eu vou estar olhando para distribuir um pouco, se a gente apresentar gatilhos e quem sabe até abrindo operações vendidas, tá? Vamos discutir o porquê eu estou com essa visão para essa faixa onde a gente está agora, tá? E são três motivos principais. O primeiro, a gente sabe que esse nível onde a gente está é o nível de resistência, né? Isso, se a gente olha aqui, comparando com o passado, lá atrás, em 2019, com a escala aritmética ativa, traçando a Fibonacci do topo ao fundo, a gente atingiu um 0,68 e daí a gente teve uma rejeição relevante em seguida. Nesse ciclo atual, traçando o Fibonacci do topo ao fundo, ali a retração, a gente bateu exatamente no nível de 0,68, região do stop loss antes com resistência horizontal, e foi aí onde a gente teve a nossa rejeição por enquanto, tá? Esse é o primeiro fator, essa resistência que a gente tem aqui nessa região. O segundo fator que a gente tem que ficar atento é o volume. Se a gente observa lá em 2019, eu sempre gosto de trazer o passado em especial para trazer esse estudo aqui para vocês, e a gente observa que lá atrás a gente teve de forma muito clara o maior volume de toda a alta, não só de toda a alta, mas toda a história. Eu sempre trago essas informações para vocês aqui que as tendências tendem a se iniciar com altos volumes, ao longo do caminho a gente tem volumes de continuação e a tendência também tende a finalizar com altos volumes. No caso aqui ficou bem bizarro e bem na cara que foi um topo naquela época. E analisando no tempo gráfico atual, a gente não vê um grande volume aqui no diário, tá? O que não me preocupa tanto o estopim que a gente formou. Porém, se a gente força um pouco a barra e joga aqui num 3 dias, a gente vê aí um volume um pouquinho grande. Se a gente joga no semanal, a gente vê também um volume um pouquinho grande, o que me passa a informação que sim, esse pode ser um nível que a gente pode rejeitar, porém tende a ser um nível que, se a gente for ter um certo trabalho, não vai dar tanto trabalho como deu lá em 2019, onde a gente teve uma queda bem relevante depois e demorou bastante tempo para a gente estar rompendo aí aquele ponto. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Se eventualmente a gente rejeitar aqui, eu acredito que seja para fazer outra pernadinha aqui de baixo, quem sabe um ABC corretivo para a gente retomar nossa tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá? A gente vem extremamente bullish no Bitcoin. Inclusive, nessas duas últimas faixas que a gente vinha aqui, durante todo esse movimento, a gente vinha mais bullish, né? Em especial por conta da análise de sentimento. A gente observou aqui de forma bem clara o sentimento apontando, com destaque para o CVD, tá? O preço formando fundos mais altos, enquanto o CVD formando fundos mais baixos, aí, apontando a acumulação nessas regiões aqui abaixo, indicando que a maior probabilidade era que a gente subisse. Porém, uma vez que a gente sobe, a gente chega aí nesse nível de resistência. Um terceiro fator que me faz ter cautela aí nessa faixa onde a gente está agora é que pela primeira vez também, analisando toda essa pernada de alta, a gente observa um pivôzinho de baixa, correto? Conseguimos ver durante toda essa alta fundos cada vez mais alto, alto, mudança de estrutura, fundo mais baixo. Uma vez que a gente tem um fundo mais baixo, a gente pode estar diante aqui de um pullback nesse movimento de alta, né? Algo parecido com o que ocorreu lá em 2019. De forma mais clara, a gente consegue ver aqui, né? Fundos cada vez mais alto. E aqui a gente faz um fundinho mais baixo, tem que ficar muito atento nesse movimento aí que a gente sobe, tá? Nesse segundo movimento, para formar um pivô de baixa. A gente pode sim estar diante de um pullback, não podemos fechar um olho para isso. Uma coisa importante, tá? Quando a gente vem numa tendência de alta e faz uma reversão, uma vez que a gente tem um pullback, é comum a gente ver esse pullback fazendo uma retração em níveis mais altos. Em 0,786, tá? Como foi aqui o caso. Por isso que eu venho alertando para vocês e volto a alertar novamente. Cuidado com o FOMO, uma vez a gente atingindo aqui esses níveis mais altos, tá bom? É exatamente nesses níveis que acredito que a gente pode rejeitar ali, próximo dos 47, para voltarmos a cair. Vamos segurar lá? Vou vender lá? Olha, não sabemos. A gente precisa que o ativo chegue lá e nos passe essa informação.
Caso eu veja indícios que a gente vai segurar aqui, ou eu trago a análise aqui do Bitcoin atualização, ou vou estar trazendo lá dentro do Telegram ou no WhatsApp, tá? Os canais abertos. Então, se você ainda não participa, link na descrição e no primeiro comentário fixado, né? Então, participa lá. Vindo aqui agora para o contexto atual, a gente vê aqui nesse padrãozinho triângulo que a gente terminou rompendo para cima. Até ali no domingo estava um pouco incerto para qual lado a gente iria romper. Porém, do domingo e na terça-feira, a gente teve dois movimentos aí na análise de sentimento que nos fez acreditar que a maior probabilidade era que a gente rompesse para cima. O primeiro movimento a gente consegue observar no delta, tá? O delta é a diferença entre compras e vendas a mercado. Traçando uma linha na horizontal aqui para ficar fácil a comparação com o passado, a gente consegue observar que a gente teve a maior venda a mercado nessa faixa aqui de toda essa pernada de alta. O mercado vendendo onde? Exatamente no suporte. O preço vai na mesma hora aí para o outro lado. Esse movimento ocorreu no domingo, dia 4. E a gente observa aqui no dia 6, através do CVD, que a gente começou a ter indícios que poderíamos estar diante aqui de uma acumulação. É nesse momento aqui no dia 6, ó, que a gente vê o CVD se jogando enquanto o preço não. Eu já tenho uma aula aqui sobre o CVD, eu vou deixar esta aula no card, no fim desse vídeo, para você assistir se ainda não conferiu. Basicamente, o CVD, ele mostra pra gente o acumulado de compras e vendas a mercado. Se a gente está tendo muita venda a mercado ao ponto do CVD perder fundos, em teoria, o preço deveria estar perdendo fundo também. Se ele não está perdendo fundo, muito provavelmente existem ordens a limite absorvendo essas ordens a mercado de venda aqui, essa galera que está vendendo nessa região, tá? Então, se tem gente grande absorvendo essas ordens a mercado aqui de venda, então, muito provavelmente estão acumulando para jogar o preço para o outro lado, tá bom? E é isso que a gente vê ocorrendo aqui, aqui e aqui atrás. Então, era assim de se esperar que a gente rompesse para cima, e isso está ocorrendo, né? E a gente consegue observar também, né, confluência aí com long short rate e open interest, a melhora do sentimento aí também nas últimas horas. Então tá bem legal, me parece que a gente continua subindo, segue saudável que essa tendênciazinha de alta. Vale a pena falar um pouco do volume, que não foi um volume tão grande, tanto analisando aqui na Bybit quanto na Binance Futures. Olhando aqui no 4 horas, é um volume ainda descendente que a gente tá vendo por aqui, né? Se a gente tivesse um volume mais forte, indicaria um movimento mais forte que a gente poderia vir romper esse topo, tá? O único ponto agora que fico atento para o Bitcoin para tomar alguma decisão vai ser esse nível aqui, entre os 45.500 arredondando até os 46.800, tá bom? Esse nível aqui é um dos níveis onde a gente teve mais negociação nesse rangezinho acima, é um range que a gente deixou muito volume acima, e a faixa ali entre o 0,6 e o 0,7, né? O 0,6 está aqui nos 45 mil dólares. Acho que sem dúvida esse 0,68 também é um ponto que a gente tem que ficar atento, beleza? Então todo esse range entre o 0,6, 1,8 de FIBO, do topo ao fundo até o 0,7 é um nível que a gente tem que ter muita cautela nessa região e ficar de olhos bem abertos, tanto para price action e em especial para análise de sentimento, tá bom? Lembrando, se a gente tiver alguma anomalia aí que aponte a probabilidade de a gente se jogar para baixo, eu vou estar trazendo ou uma atualização aqui ou uma atualização lá no Telegram e no canal do WhatsApp. Esse vai ser um nível que, sem dúvidas, eu não vou hesitar de abrir operações de venda se a gente apresentar gatilhos, tá bom? Já que minha exposição é bastante grande. Então, se eventualmente a gente tiver uma oportunidade de short aí, eu acho que deve ser uma boa estar fazendo essa entrada, já que a gente vai estar podendo proteger as nossas posições, uma vez que a gente fizer a continuação da queda, né? Nesse caso a gente rejeita aí nessa região, tá? Então é um nível que a gente deve ficar bem atento aí, toda essa região entre o 0,618 de FIBO e 0,786, né? 45 mil dólares, um pouquinho mais, até os 46.800, beleza? Então, muito provavelmente a gente continua subindo com as informações que a gente tem agora do sentimento, o rate continua caindo, o open interest continua entrando. Falando do order book, para a gente finalizar, a gente vê algumas ordens acima, mas poucas ainda, tá? Outro aglomerado de ordens a gente consegue ver lá nos 45.700, 45.800, o fim daquele nível que a gente tá atento aí para buscar gatilhos de venda, beleza?
Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Se essa é a sua primeira vez assistindo esse canal, não esquece de se inscrever e ativa o sininho aí para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. E se você já tiver a opinião formada, se a gente vai romper esse topo ou rejeitar nessa região, deixa isso nos comentários. Quero ver a opinião de vocês. Por enquanto, achei interessante esse movimento. Seria muito mais bullish se a gente tivesse um aumento forte aqui no volume, né? Não foi isso que aconteceu. Então, a gente vai ter que estar muito atento e olhos bem abertos nessa região aqui. Beleza? Então, essa é a minha opinião aí pro Bitcoin. Então, vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.